Graças e paz, amados, tudo bem? Vamos falar hoje a respeito aqui de uma palavra que é um tanto polêmica em alguns lugares, né? Vou tentar resumir aqui alguns estudos que eu fiz e algumas referências bíblicas. Eu vou estar colocando aqui abaixo, vou estar colocando aqui no link todas as passagens bíblicas que nos respaldam com relação a isso, né? Pense num pai que gosta de ver os seus filhos bonitos. É o nosso Abba Pai. Gosta de ver seus filhos adornados, arrumados, né? Qual pai que não gosta de ver o seu filho bem? Seus filhos. Não só as filhas, os filhos também. Ok? Então vamos lá. Aqui fala que o próprio Deus, o próprio Abba, Ele mesmo adorna a sua igreja. Referência bíblica em Ezequiel 16. Vou ler só uma parte. Ezequiel 16, versículo 11. Te adornei de enfeites, tipo os braceletes nas mãos, um colar à roda do teu pescoço, e te pus joia na testa, e pendentes nas orelhas, brincos, né? Pendente no nariz, uma coroa de glória na tua cabeça. E assim foste adornada de ouro e prata. Que lindo. Isso aqui está falando de Deus. Deus adornando a Jerusalém. Deus adornando a mim e a você. Ele gosta de adorno. E várias referências bíblicas, né? Que fala José aceitando ali o anel de Faraó e o colar. Muitas referências bíblicas. Em Daniel também fala a respeito. Daniel 5:29. Daniel foi vestido de púrpura. Isso é um adorno, ok? Então, Deus, Ele é a favor, totalmente a favor que você se arrume, que você se cuide, que você... Esté, ela ficou 6 meses, gente. Esté ficou como se fosse no spa. Diz que ela tomava banho de incenso. Aquilo ali, diz que aquela fumaça que entrava com o cheiro do perfume nela, do incenso, por onde ela passava, exalava dela o perfume. Então, por aí você tira. Aí tem muita gente que pega uma passagem bíblica que Paulo... Quem não sabe Paulo ele era um cidadão judeu. Ele era um cidadão, romano, porém a nacionalidade dele, judeu. Ele nasceu na divisa, né? Então... Eles ali, aquele povo onde Paulo nasceu, eles eram considerados, vou colocar aqui também tudo direitinho onde que foi, aqui abaixo. Ele era judeu, porém cidadão romano. Resumindo, Paulo ele era um apóstolo que viajava. O apóstolo faz o que? Ele viaja. Ele apregoa o evangelho, ele apregava o evangelho e a salvação em Cristo Jesus no meio do povo ali da Grécia, né? Em Roma, em vários lugares ali. E o que acontece? Ali existia um povo muito idólatra, eles adoravam muitos deuses. Uma deusa adorada ali pela igreja de Éfeso era uma deusa chamada... Meu Deus, me deu um branco agora no nome da mulher. Eu sei que era uma deusa pagã. E eu vou colocar aqui também. Essa deusa era adorada pelas mulheres. Quem era uma autoridade espiritual? Uma autoridade ali, naquela cidade de Éfeso. Artemis, o nome da deusa, a deusa pagã. Quem era a autoridade ali eram as mulheres no templo de Artemis. E uma das coisas que as mulheres faziam, elas trançavam os cabelos ou faziam frisos nos cabelos e colocavam fios de ouro no cabelo, certo? Só para vocês entenderem um pouquinho. Então Paulo deu uma passada lá por Éfeso, evangelizou o pessoal, essas mulheres, esses homens confessaram Jesus, foram tocados, ministrados pela presença do Espírito Santo de Deus e começaram a congregar na igreja. Quem ficou cuidando deles lá foi Timóteo. Paulo vai e escreve para Timóteo, em 1 Timóteo, bora lá, em 1 Timóteo 2, versículo 9. Né? Eu vou colocar todas as referências aqui. Paulo fala assim, que as mulheres se ataviem. O significado de ataviar é enfeite, adornem. Paulo não falou que as mulheres não se ataviem. Paulo falou que as mulheres se arrumem, beleza? Que as mulheres se arrumem, que as mulheres se adornem. Porém, com decência, com senso, né? Tem algumas traduções que falam isso.
com bom senso, e que não trança os cabelos nem com fio de ouro. Aí tem outras traduções que falam que elas não frisem os cabelos, certo? Mas isso era algo ali da cultura daquela cidade, daquele local, que era feito com relação a Deus, a Artemis e as mulheres. Então, as mulheres novas convertidas, as mulheres que eram sacerdotisas desses templos de Artemis. Então, Paulo falou primeiro: não cheguem aqui, não façam aquelas tranças com aqueles fios de ouro que vocês se preparavam e se adornavam dessa forma para ir para o templo de Artemis, como se fosse um tipo de um ritual que era feito, certo? E fiquem caladas. Por quê? Porque elas eram novas convertidas, e como ali elas eram sacerdotisas do templo de Artemis, poderia ser que elas influenciassem e desvirtuassem o evangelho que foi pregado ali em Éfeso. Então, se você estuda o texto e se você estuda a história, você vai entender o motivo pelo qual Paulo falou para as mulheres ali, ficar calada e não fazer aquilo no cabelo. Imagina aí, quem nasce com o cabelo já cacheadinho, quem já tem o cabelo frisadinho, tipo permanente, que nem o meu, tava enrolado, né? Quem dá luzes, a mamãe que faz lá a trança no cabelo da criança. Então, Paulo não falou isso por mal, ele falou isso em cima de algo espiritual que estava acontecendo naquela cidade, naquele local. Tanto é que você pode ver que em outras passagens bíblicas, que eu vou estar citando aqui, Priscila e Áquila, Priscila e Febe. Quando Paulo se refere a Priscila e Áquila, né, ela sempre coloca primeiro a mulher. Ele sempre fala, aliás, primeiro na Priscila. Então, muitos estudiosos, muitos pastores falam, não é porque Priscila, ela era a autoridade ali. Ela era como se fosse a pastora, a líder ali naquele lugar. Ele dá ênfase muito no nome da Priscila. Então, subentende-se que lá na outra cidade, a mulher já podia falar, a mulher já podia liderar. Vocês entendem? Então, assim, você não pode pegar algo que foi ministrado em específico para um local e generalizar e falar que a mulher não pode, e isso e aquilo. Nós temos vários exemplos bíblicos de mulheres. Tem a Débora, que era juíza, profetisa, Uda, Febe, Priscila. Então, assim, várias inúmeras mulheres de Deus, mulheres que se levantaram como autoridade. Esther, Ruth foi citada também, muitas e muitas mulheres. Então, e a questão do não falar é um absurdo, que infelizmente eu vejo acontecer ainda em alguns lugares, e infelizmente são pessoas que não têm o verdadeiro entendimento do que está sendo ministrado ali na palavra, né? Porque Deus quer usar e quer fluir através de cada um dos seus filhos. Amém? Tanto é que quando o Senhor falou lá em Gênesis, né? Depois da queda de Adão e Eva, ele falou que para a serpente, ele falou que dela, da mulher, vai sair aquele que vai te esmagar a cabeça, o próprio Deus. Então ele honrou a mulher nisso, né? Não estou falando na questão de você idolatrar a mulher, mas eu estou falando na questão da honra do Senhor, e do Senhor quebrar todo e qualquer tabu já com relação a falar que mulher não pode fazer isso, que mulher não pode fazer aquilo, e que não pode se arrumar. Você pode se arrumar, mas tudo com moderação, o Espírito Santo de Deus ministrando, né? Sem aquela sensualidade, sem escandalizar. É só isso que Paulo estava querendo dizer. E a questão cultural, por exemplo, se eu chegar em um país da Índia, a cultura deles é super, hiper normal as meninas ter piercing já desde bebezinha, desde criança. Vou ficar escandalizada com isso? Não vou, porque a cultura deles lá. Agora vai eu aqui, uma criança, botar numa criança um piercing,